Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo André Afonso Monteiro, e hoje também aqui conosco Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. André, votos muita paz a você, a todos os nossos companheiros. Obrigado mais uma vez pelo convite, é muito bom estar aqui estudando com todos. E na técnica, o nosso querido Jefinho. Amigo ouvinte, internauta, nós daremos continuidade ao estudo da obra A Gênese, o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Então nós vamos retomar o nosso estudo a partir do finalzinho do item 11 do capítulo 15. Lembrando que, amigo ouvinte internauta, nesse item 11, nós tratamos dos comentários de Kardec sobre a cura da mulher hemorrágica. E nós, no programa da semana passada, nós entendemos, o nosso raciocínio extraiu dessa lição a questão da fé da mulher que já estava há 10 anos com aquele problema, o preconceito que ela sofria, um por ser mulher e outro por estar nessa condição dessa hemorragia, porque o sangue tornava a pessoa impura, era um fundamento do povo hebreu. E nós entendemos também, além da fé e dessa questão do preconceito, a força da irradiação de Jesus, que mesmo inconsciente consegue promover a cura dela, do problema que ela tinha. Entendemos também que Jesus acabou sendo ali o médico da alma, um instrumento necessário para ela, como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ela tinha esgotado todos os recursos e todas as possibilidades do ponto de vista material, e foi através de Jesus que ela conseguiu obter a cura. Então hoje nós vamos finalizar aqui esse item, e Kardec ele diz o seguinte, na última frase, né? Assim sendo, também se compreende que dois doentes com a mesma enfermidade, em presença de um curador, um possa ser curado e outro não. Este é um dos princípios mais importantes da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes por uma causa muito natural. E ele faz uma remissão aqui ao capítulo 14, que é o capítulo dos fluidos, itens 31 a 33 da obra Gênese. Então aqui, Alexandre, vejam que interessante, porque naquele momento ali, o evangelista narra que existia uma multidão. Tinha uma multidão de pessoas que estavam ao redor de Jesus, tocando, conversando, enfim. E aquela mulher, aquela senhora, ela é curada no meio de uma multidão. Será que quantos também não estavam ali em busca da obtenção da cura? E por que só ela que obteve só ela que teve essa possibilidade de ser curada? E Kardec ele coloca aqui, né, finaliza, e nós vemos muito isso também, de pessoas que obtêm a cura, outras não obtêm, e passam pelo mesmo processo, às vezes tem o mesmo problema, às vezes o câncer, por exemplo, né? Algumas pessoas conseguem se curar, outras não. Enfim, até nós temos agora a Covid, algumas pessoas estão sobrevivendo, outras não, e recebem o mesmo tratamento. Aqui a gente pode atribuir isso, e especificamente no trabalho de cura, em que nós chegamos até a casa espírita para um tratamento da medicina espiritual. Obviamente que acompanhando também a medicina material. Mas por que muitas vezes a gente não consegue obter a cura naquilo que a gente se propõe, né? Uns conseguem
e outros não. A que nós podemos atribuir isso? André, o Mestre Jesus, numa de suas lições, ele nos disse: a cada um será dado segundo suas próprias obras. Filosoficamente, nós podemos refletir que cada criatura vai lidar com a sua problemática e vai ter o retorno da vida conforme as suas próprias ações ou as suas omissões. Então, na verdade, a providência divina, ela socorre a todos. Esse socorro, né, aqui ilustrado nos fluidos que você colocou muito bem, né, que irradiava de Jesus, ele está à disposição de todos. Mas existe uma questão que nós, como espíritas, já conhecemos, que é a questão kármica. Então, as obras de cada um vão ser a resposta daquilo que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer. Então, no exemplo de pessoas com a mesma enfermidade, que podem um ser curado e o outro não, vai estar explicado, pode ser explicado também sobre esse aspecto, né? Determinada pessoa, por alguma razão, já atingiu um ponto em que, em se deparando com um recurso, seja ele material ou espiritual, vai conseguir dar um outro rumo, vai alcançar, chegou a um ponto final daquela situação. Sim. E outros, não. Então, aqui nós temos a questão kármica, é um dos pontos, mas existe também uma outra força que depende da própria criatura. Às vezes, a inércia dela, a falta a descrença naquela questão, o próprio desinteresse pode fazer com que a criatura seja refratária a esse socorro que já está à disposição dela. É possível que o Alexandre já esteja karmicamente em condições de ser socorrido por aquele medicamento, por aquele passe, mas pela postura dele, né, de descrença, de desinteresse, de descaso, ele criar um ambiente, uma psicosfera refratária àquele recurso. Então, neste caso, no meio daquela multidão, ela foi atendida, mesmo Jesus não tendo ali a intenção, a vontade de direcionar dela, porque ela já estava preparada e ele já irradiava os elementos que ela precisava para alcançar a cura. Muito bem, e esse processo também vai acontecer ali na casa espírita ou nos templos religiosos em que a pessoa busque a cura, né? Porque muitas vezes eu posso chegar e não obter aquele sucesso naquele propósito que eu tinha. E ocorre que a pessoa pode acreditar esse insucesso à capacidade de cura ou do médium ou da própria instituição, ou que Deus a abandonou. Será que isso ocorre? Eu posso acreditar a esse insucesso a fatores externos, a fatores exteriores, ou que eu teria sido abandonado por Deus, pelo meu anjo da guarda? Não. Como nós vimos, o mérito da criatura, a participação dela é importantíssima. Ela precisa desejar, ela precisa fazer a parte dela. Desejar, né? Isso, as suas próprias obras. Nós conversávamos, né, nos bastidores, que em muitas passagens Jesus, quando ia promover a cura da pessoa, inicialmente ele perguntava, né, o que queres que eu faça? Então era natural que as pessoas dirigissem para ele assim, e não, eu tenho tal problema, eu desejo isso, eu quero muito isso. Já era uma proposta terapêutica para que a criatura se colocasse em condição espiritual de receber, né, aquela graça, vamos dizer assim, aquela cura, aquela bênção. Então, na casa espírita, se eu chego e fico simplesmente de corpo presente, minha esposa disse que é para eu entrar na casa espírita, o André está lá, vai dar um passe, disse que aquilo ali é um passe de cura. Não acredito, não. Vou lá porque ela mandou eu vir. De repente eu estou até o médium está preparado, o André está preparado, ele estudou, ele se concentrou, ele está com a vontade, nós aprendemos isso, né, quando estudamos fluidos, o médium com a vontade para direcionar, canalizar aqueles fluidos. Mas se eu, como paciente, não me coloco numa condição receptiva, eu não posso depois atribuir de que a casa é fraca, o médium não funcionou, e tampouco que a providência é divina, porque nós vemos no exemplo de Jesus. Os recursos estão disponibilizados.
a questão, eu estou em condições, o meu aspecto kármico, ou a minha vontade, que se karmicamente eu ainda tenho a necessidade de estar em determinada situação, pode ser o fruto que for, até o de Jesus. Como você mesmo colocou, naquela multidão nem todo mundo saiu curado. Sim. E se eu já estiver, e ainda assim eu negar aquilo ou não acreditar, eu vou me opor, né? A afinidade vai deixar de existir. Essa interação vai deixar de existir. Então, objetivamente, não podemos atribuir ao médium, à casa ou a Deus um resultado, vamos dizer assim, menos feliz. Nós precisamos compreender. Bom, eu preciso então estar ali, concentrado, desejar, e desejar sobre todos os aspectos, como você colocou no programa passado. Não simplesmente estar diante de uma imagem ou de tocar, mas, bom, eu tenho um remedinho para tomar, vou tomar na hora certa. Né? Sim. Enfim, tem toda uma disciplina envolvendo essa questão. É verdade. Amigo ouvinte, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênese, comigo André Monteiro, aqui também Alexandre Almeida, na técnica o nosso querido Jefferson, estudando o capítulo 15 da obra Gênese, Os Milagres do Evangelho, item 11, finalzinho do item 11. Agora, amigo ouvinte internauta, nós vamos entrar no item 12, o cego de Betsaida. E Kardec traz para nós a passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 8, itens 22 a 26. Ele diz o seguinte: tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e pediram que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora da vila, passou saliva nos seus olhos e, após impor-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo homens andando que me parecem árvores. Jesus colocou de novo as mãos sobre os seus olhos e ele começou a ver melhor. Enfim, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Jesus, em seguida, o mandou para casa e lhe disse: vai para a tua casa. Se entrares na vila, não digas a ninguém o que aconteceu. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. E Kardec comenta: aqui o efeito magnético é evidente. A cura não foi instantânea, mas gradual, e fruto de uma ação firme e reiterada, se bem que mais rápida do que na magnetização comum. A primeira sensação desse homem foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a visão. Por um efeito de ótica, os objetos lhe parecem de um tamanho desmedido. Então aqui, Alexandre, notem que Kardec, ao comentar a cura da mulher hemorrágica, ele diz que isso não foi um fenômeno magnético, porque o magnetismo é a possibilidade de você manipular os fluidos, e isso depende da vontade, da ação. Isso acontece de uma forma consciente. E Jesus não tinha consciência ali, nem a vontade de promover a cura daquela mulher. E aqui, nesse caso, Jesus, ele pela ação magnética, ainda que ele passasse ali a saliva nos olhos daquele cego do poço de Betsaida, ele tinha vontade e ação e emanou os fluidos nesse sentido de uma forma consciente. É por isso que aqui Kardec coloca, no primeiro momento, não teve ação magnética, porque não teve a vontade, teve a ação. Ele irradiou ali fluido inconscientemente, mas não teve a vontade de curar a mulher. Nesse caso aqui, não. Ele teve a vontade. Você vê que ele atua duas vezes. Atua a primeira vez e dá um reforço, ele dá uma segunda dose, né, do fluido para que resolvesse o problema. Verdade. Observa que a cura se deu de forma gradativa, porque naquele momento o fenômeno, vamos dizer, essa cirurgia espiritual, permita-me a expressão, sim, né, ela se fez necessária, conforme o paciente ali disse: olha, eu estou enxergando mais ou menos, estou vendo uns vultos ali, parecendo umas árvores andando e tal. Então Jesus, naturalmente, como você mesmo destacou, e aqui apontado por Kardec, através da vontade, continuou operando em todos os sentidos, né, para que aquele fenômeno se desse
de uma forma mais ampla, da forma ideal para que eles alcançassem o objetivo. Então nós tivemos aí de fato fenômenos distintos. Mas eu peço permissão a você, André, para fazer um adendo, no sentido de que, muito importante, meus irmãos, quando lermos ou estudarmos as passagens envolvendo as curas de Jesus, que até hoje nos encanta, nos emociona, e por que não dizer nos fascina, entendemos que por trás do fenômeno da cura em si, existiu uma grande mensagem que eu acho que era a maior proposta terapêutica. Além daquela cura individual pontual, do cego, da mulher, era a mensagem que ele passava para todos os outros, que ele tentava curar. Ou seja, de nós não fazermos distinção de pessoas. E a sociedade em que Jesus vivia, na cultura dele, como você colocou, a mulher era muito discriminada, né? As pessoas que tinham problemas físicos eram muito discriminadas, até porque na própria lei mosaica, né? E quem tiver oportunidade de ver lá em Levítico 21, a partir do versículo 15, já começa a falar sobre os rituais, né? Os animais que eram oferecidos em rituais não podiam ter defeito, que dirá, os seres humanos não poderiam. Então, as pessoas não poderiam participar dos cultos religiosos. Então, essas pessoas eram isoladas. Tinha contato com sangue, a própria mulher na menstruação não podia frequentar o templo. Exatamente, e a mulher logo após o período menstrual, ela tinha que submeter a ritual de purificação. Né? E quem a tocasse também. Então, quer dizer, você tinha toda uma cultura do preconceito que Jesus, na verdade, essa era a cura que ele buscava primeiro. E isso as pessoas não compreendiam ou se revoltavam. Então, quem o seguia tinha não só a cura material, mas também conseguia compreender nele justamente essa figura do Senhor com S maiúsculo, que era aquele que salvava a todos. Então, porque imagine um povo de Deus, mas você tem, olha, nem todo mundo é eleito, não. Nós somos hebreus, nós somos judeus, mas olha só, o Alexandre tem um problema assim, então ele não pode entrar no templo, deixa ele de fora. Olha, é muito triste, nós temos aqui, e sobretudo nós espíritas conhecemos, por exemplo, o Hospital Curupaiti, aqui bem próximo. As pessoas ficaram isoladas da sociedade, só em 1986 os portões das colônias de rancenismo no nosso país foram abertos. Desde 1949, as pessoas ficaram isoladas, foram afastadas do trabalho, das suas famílias, das suas atividades. Dos filhos, Alexandre, tem casos, e agora até existe uma questão jurídica que envolve que a mãe ou o pai que era portador da hanseníase, ele, quando ela dava à luz, ele era automaticamente afastado da criança, era afastado mesmo, ele vivia como se fosse em uma prisão dentro das colônias, dentro dos hospitais. Tem até associações, o Mohan é um deles, movimento da hanseníase, que luta hoje por esses direitos de indenizações, que era uma coisa compulsória. Perfeito. Era algo compulsório, as pessoas eram afastadas do seu... Elas eram isoladas, eram os párias, né? Eram completamente afastadas. Como a gente observa aqui, você está pontuando nesse estudo essa questão. Jesus está no meio justamente de quem? Desse povo. E ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Isso. Ele coloca isso para a gente. É óbvio que Jesus, nós vamos entrar aqui em questões sociais, em questões de ideologia, mas o que nós estamos tentando trazer para o amigo ouvinte internauta, afastando as ideologias, mas trabalhando no conceito cristão, que partimos do cristianismo para as ideologias, e não o contrário. Exatamente. E não das ideologias para o cristianismo, para a doutrina espírita. Essa tem que ser a nossa referência. Essa é a nossa referência. Eu parto do cristianismo e do espiritismo e vou para a filosofia do mundo. E não faço o contrário, não inverto a ordem das coisas. Eu acho que esse é o grande problema nosso hoje. Isso. A gente está invertendo, né? A gente está partindo das filosofias e convergindo para o cristianismo, para a doutrina. Hoje, você sofrer preconceito é a coisa pior que a gente pode imaginar alguém sofrer o preconceito. Só o preconceito por isso, por aquilo outro, seja qual for, é você sofrer um preconceito, é você ser separado, como se você fosse separado da sociedade, como se você fosse... Ninguém é melhor ou pior por ter algum problema, por ter uma faculdade especial. Não é isso? Todos nós somos iguais
perante a Deus. Não somos nem melhores nem piores. E nessa época aqui o preconceito estava muito enraizado. Muito enraizado. Dentro do próprio judaísmo ali, do povo hebreu, eles haviam um preconceito entre eles. Eram grupos, né? Tinha um grupo dos puros. Tinha um grupo dos rabinos, tinha um grupo dos fariseus, tinha um grupo dos saduceus, tinha os essênios, eles se dividiram. Eles se dividiam, tinha a Samaria, que era o discriminado, aí tem aquela passagem da mulher da Samaria também, que era discriminada por ser mulher e por ser samaritana. Isso. Então, você via que esse problema é muito complicado, você se sentir destacado da sociedade, você se sentir menosprezado dentro de um grupo. Ou por você ser pobre, ou por você ser negro, ou por você ter uma opção sexual diferente da sua biologia corporal. Enfim, nós aqui não queremos defender nenhuma bandeira, queremos defender o cristianismo. Exato. O cristianismo, ele não distinguia ninguém e nem favorecia. Ele atendia a todos, mas Jesus ele normalmente estava mais com aquele povo que tinha mais necessidade. Ele coloca isso, né? Que estava sofrendo justamente por conta dessa falta de compreensão. Porque aqueles que se consideravam sãos, na verdade também eram enfermos da moral, espiritualmente falando. Então, a mulher não pode conversar com um homem. Jesus conversava, entrava na casa, curava. Não pode curar no sábado. Meu pai trabalha no céu e eu também trabalho. Sim. Você não pode juntar com esse tipo de gente. Não, que tipo de gente? Não, ele torce para o time verde. Não, mas qual é o problema? Ele gosta do esporte que você também gosta. Então, não pode ressuscitar os mortos, né? Exatamente. Então, toda aquela regra, por isso que ele disse, eu não vim destruir a lei, né? Mas fazê-la cumprir. As leis de Deus. Agora, as leis que o homem, que eu, imperfeito, coloquei, as regras que eu estabeleci, que me são convenientes, mas que me levam o meu semelhante ao sofrimento, Jesus não compactuou com isso. Então você colocou muito bem. A nossa bandeira, se existe uma, nós cristãos, é a do cristianismo. Do cristianismo. Em que pese termos a liberdade de escolha para qualquer segmento, para as nossas preferências, as nossas afinidades. Entretanto, existe uma questão a ser respeitada, que são as leis de Deus. Ali o decálogo. Sim. Né? Então, observa, e Jesus cumpriu exatamente isso. Então, eu peço até desculpa, na verdade, se para alguns companheiros pareceu fugir do tema, mas é que a proposta é termos esse plano de fundo. Sim. Porque senão a gente fica só com a cura física. E aí é por isso que ele dizia sempre, olha, Alexandre, o André, olha, isso vocês podem fazer e muito mais. Nós hoje estamos curando aí, né? Homens de pouca fé. Não é essa a questão da cura física. A catarata a gente cura hoje também, como ele curou do cego. Sim. Né? A senhora com a endometriose dela e tantas outras questões. Né? A medicina evoluiu, seja espiritualmente ou materialmente. Agora, e essa cura interior? E a cura moral? Transformação moral, né? É essa que nós temos que... Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando aqui ao final do programa de hoje. Agradecidos por essas reflexões que o nosso amigo Alexandre Almeida trouxe para nós, a você, amigo ouvinte e internauta. Nós daremos continuidade na próxima semana ao nosso programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado, André. Volte muita paz a todos. Forte abraço. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas,
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Juntos que estamos para continuar o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e estamos, como sabemos, estudamos juntos, estamos no capítulo 2º da segunda parte, um capítulo no qual nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, trata dos espíritos felizes. Já estudamos a trajetória de alguns deles e agora iniciamos a trajetória de mais um espírito catalogado, classificado por Kardec como um espírito feliz, e ele ofereceu uma comunicação espontânea lá na Sociedade Espírita de Paris. Ele diz: meus amigos, como é esplêndida esta nova vida! Semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em seu curso imenso os espíritos inebriados com o infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes, e eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Salvei-me, não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. A minha morte foi abençoada, apesar de os meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderam nem compreenderão o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do espiritismo. Nós interrompemos um pouquinho a leitura desta comunicação, porque ele aqui diz algumas questões muito importantes, segundo entendemos e naturalmente aprendemos com a codificação. Após a ruptura dos laços materiais, o que quer isto dizer? Meus olhos abrangeram novos horizontes. Aqui, naturalmente, é uma nítida, óbvia, direta afirmação com respeito ao momento pós-mortem. Depois da morte, naturalmente que há expectativas e há condições. E elas funcionam, registram e ocorrem dependendo da lei de ação e reação. Há, naturalmente, o desprendimento das coisas do mundo, ou pelo menos deve haver, neste caso, nos espíritos felizes, sempre houve, e a separação tem uma consequência, é de que, neste caso, ou nestes casos dos espíritos felizes, o tempo da perturbação, que nós sabemos que é natural, estatisticamente presente após a desencarnação, no caso dos espíritos felizes, é sempre mais rápido esse tempo de perturbação, principalmente quando a morte é pacífica, resignada e oferece alegria mesmo. Na verdade, ela é vista, como nós entendemos teoricamente, mas ela é aqui declarada pelos espíritos felizes que ela é uma libertação através do fim das provas que estão ali assinalando, ou que já assinalaram, a encarnação. Há uma questão, e como é que isso se dá? É que há laços enfraquecidos que ligam o espírito à matéria, e, portanto, esses laços desatam-se e destacam-se docemente, se separam, se desligam docemente, porque quando o espírito está mais espiritualizado e menos, portanto, ligado à matéria, os laços que ligam o espírito à matéria ficam enfraquecidos, ficam laços. Então, aqui ele diz
que se salvou não pelo mérito dos seus serviços, aqui um toque de humildade, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humanidade. Nódoas aqui, evidentemente, são os defeitos morais. E ele, então, também tem aqui a humildade, diz que não foi pelo mérito dele mesmo, mas por ele conhecer, pelo conhecimento do princípio eterno que fez com que ele evitasse as nódoas produzidas pela ignorância. Aqui, evidentemente, um contraponto. O conhecimento e a ignorância, que está sempre presente em nossa trajetória evolutiva, porque muitos de nós, sabemos disso por experiência própria, nós temos o conhecimento de que não devemos fazer aquilo, mas acabamos fazendo porque não conseguimos resistir. Isso acontece, por exemplo, quando nós temos as orientações médicas de não ingerirmos tal ou qual iguaria, não, muito açúcar, muita gordura, etc., mas nós acabamos entrando por este caminho, nós não conseguimos resistir. É o que acontece aqui também no plano moral, quando nós já sabemos que não devemos usar a maledicência, não devemos ignorar a dor do próximo, e assim, subsequentemente, nossos outros defeitos também nós não conseguimos nos desligar deles com tanta facilidade. Mas o caminho evolutivo é assim. Vai chegar o momento em que nós vamos superar todas as nossas dificuldades. Segue aqui essa comunicação espontânea lá na Sociedade Espírita de Paris. A minha tarefa estava terminada, diz ele, aqui julgando que a comunicação dele está pondo como um conhecimento e, naturalmente, esclarecendo as opiniões a respeito da morte considerada por outros como prematura. Na verdade, ele diz, a minha morte foi abençoada, meus biógrafos a julgaram prematura. Nós aqui estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item 21, em que o nosso codificador querido trata das desencarnações prematuras. É no item 21. E ele diz, quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte, tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-se ou privando-a da inocente criatura que era toda alegria. Aqui nós vemos o contraponto que é o julgamento da vista ou do ponto de vista estritamente humano. Então, ele diz mais à frente, crede-me, quem diz é Sanson, que ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, ele dá esta comunicação e foi o primeiro espírito feliz que nós estudamos juntos aqui, neste segundo capítulo da segunda parte. Sanson diz, então, crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é
vítima da fatalidade, aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. E então, na verdade, o Samson aqui termina. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. É uma orientação importante a respeito desta morte do espírito que estamos aqui estudando hoje, que é julgada prematura pelos que ficaram, e nós vamos também já ver logo de quem é, ou quem assina esta mensagem, porque nós vamos seguindo aqui. A minha tarefa estava terminada. Os meus predecessores seguiam na rota. Eu atingira o apogeu no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para a minha obra capital, atinente à grande questão espírita que eles fingem desconhecer, mas que muito breve os empolgará. Glória a Deus! Ajudado por espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam o vosso roteiro. Assinado Jean Reynaud. O que diz aqui o nosso Jean Reynaud e quem foi Jean Reynaud? Essa é uma questão. Nós vamos ver que ele era uma pessoa destacada no meio intelectual, por isso que os outros, ele se refere aos letrados que julgaram prematura, portanto, considerando que ele ainda podia produzir textos e ideias nessa configuração de sua encarnação. Nós estamos estudando, amigo, amiga, ouvinte, internauta, juntos, este capítulo 2, estamos agora com a trajetória do espírito Jean Reynaud, estudando aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra, o capítulo que estamos agora avançando com o espírito feliz Jean Reynaud e os precursores do espiritismo. Nós estamos vendo a Revista Espírita, um jornal de estudos psicológicos, por Kardec, na edição de agosto de 1863. Diz-nos o codificador, porque está aqui transcrita uma fala de E. Legouvé sobre Jean Reynaud. Chegou nossa vez de lançar algumas flores sobre o túmulo recentemente fechado de um homem tão recomendável por seu saber quanto suas eminentes qualidades morais e ao qual, coisa rara, todos os partidos concordam em fazer justiça. Jean Reynaud nasceu em Lyon em fevereiro de 1808 e morreu em Paris no dia 28 de junho de 1863. Não poderíamos dar uma ideia mais justa de seu caráter do que reproduzindo o breve necrológio que seu amigo, o senhor Ernesto Legouvé, publicou no Siècle, de 30 de junho de 1863. Nesse jornal Siècle, portanto, ele desencarnou aos 55 anos, razão pela qual os seus contemporâneos julgaram prematura a sua desencarnação. Diz o senhor Legouvé aqui a respeito da matéria no Siècle de 30 de junho de 1863. A democracia, a filosofia e, não temo dizer, a religião acabam de sofrer uma imensa perda. Jean Reynaud morreu ontem,
depois de uma curta moléstia. De qualquer ponto de vista que se julguem as suas doutrinas, sua obra, como sua vida, foi eminentemente religiosa. Porque sua vida, como sua obra, foi um dos protestos mais eloquentes contra o grande flagelo que nos ameaça, o ceticismo sob todas as formas. Ninguém acreditou mais energicamente na personalidade divina, ninguém creu mais fortemente na personalidade humana, ninguém amou mais ardentemente a liberdade. O seu livro Terra e Céu, que desde o início abriu um sulco tão profundo e cujo rastro irá marcando cada vez mais, respira um tal sentimento do infinito, um tal sentimento da presença divina, que se pode dizer que Deus palpita em cada uma de suas páginas. E como poderia ser de outro modo, quando aquele que as escreveu vivia sempre em presença de Deus? Bem o sabemos todos nós que o conhecemos e amamos, e cujo mais belo título de honra é termos sido amados por tal homem. Era uma fonte de vida moral sempre a jorrar. Não se podia aproximar dele sem se firmar melhor no bem. Só a sua fisionomia era uma lição de honestidade, de honra, de devotamento. As almas pecadoras se perturbavam ante aquele claro olhar, como se estivessem diante do próprio olho da justiça. E tudo isto partiu. Partiu em plena força, quando tantas palavras úteis, tão grandes exemplos, ainda podiam sair daquela boca, daquele coração. Não choramos, reinou apenas por nós. Nós o choramos por nosso país inteiro. E há aqui uma outra comunicação que Kardec também transcreve aqui nesta situação e que faz também referência a essa outra publicação no mesmo jornal Siècle, agora no dia 16 de julho, em que o senhor Henri Martin deu detalhes mais circunstanciados sobre a vida e a obra de Jean Reynaud. Diz ele: educado na liberdade do campo por uma mãe de alma forte e terna, foi aí que adquiriu esses hábitos de intimidade com a natureza que jamais o deixaram e desenvolveu esses órgãos robustos com os quais mais tarde fazia 20 léguas de um fôlego e passava de geleira em geleira, de uma crista a outra dos Alpes, por estreitos precipícios onde não se aventuram os caçadores de cabrito montês. Seus estudos foram rápidos e fecundos, manifestando desde a juventude o mais vivo gosto pelas letras e por todas as formas do belo. A princípio voltou as vistas para as ciências, feliz direção que lhe devia fornecer os alimentos e os instrumentos de seu pensamento e fazer do sábio o servidor útil do filósofo. Saído na primeira fila da Escola Politécnica, era engenheiro de Minas na Córcega, quando eclodiu a Revolução de Julho. Voltou a Paris. Ali o saint-simonismo, está se referindo a Saint-Simon, um filósofo da época. Então segue aqui o senhor Henri Martin. Voltou a Paris, ali o saint-simonismo acabava de prorromper. Foi envolvido nesse grande e singular movimento que então arrebatava tantas inteligências jovens pela atração do dogma da perfectibilidade do gênero humano. Entretanto, a escola pretendeu tornar-se uma igreja. Jean Reynaud não a acompanhou. Nós vemos aqui que também a doutrina espírita tem essa postura, e é por isso que Jean Reynaud a tem também. Jean Reynaud não a acompanhou, deixando o saint-simonismo pela democracia. Tratou de reconstruir um grupo
e um centro de ação intelectual com os amigos que, como ele, da escola se haviam afastado. Pierre Leroux, Carnot e ele retomaram das mãos de Julien de Paris a Revue Encyclopédique. Foi aí que Pierre Leroux publicou seu notável Essai sur la doctrine du progrès continu, e Jean Reynaud o trecho tão admirável de Infinité des cieux, germe de seu grande livro Terre et Ciel. E segue ainda falando sobre essas altas qualidades de Jean Reynaud, um filósofo e um engenheiro, o que lhe dá um leque de percepções muito especial, e nós lembramos que atualmente o mundo corporativo prefere um funcionário que tenha formação em mais de uma área, porque quando ele se manifesta, quando ele produz, isso já sai tendo passado pelo crivo dessas áreas que ele domina. E é por isso que nós vemos que Jean Reynaud está assim posto, tão respeitado como esse, digamos, baluarte moral, como diz aqui a matéria no jornal Le Siècle, como diz também Henri Matisse no mesmo jornal Le Siècle, falando então esses autores, esses companheiros, esses admiradores de Jean Reynaud, falando sobre as altas qualidades intelectuais e morais, que nós vimos que o senhor Le Bouvet enfatizou muito o adiantamento moral, mas o senhor Henri Matisse também falou sobre essas qualidades superiores de Jean Reynaud. É interessante nós vermos que ele também deu, e nós vamos estudar em nosso próximo encontro, ele também deu uma segunda comunicação espontânea em Paris, desta vez não na Sociedade Espírita de Paris, mas em uma reunião familiar. E é sobre o que ele diz nessa circunstância que nós vamos continuar a estudar a trajetória desse espírito, e nós vamos ver como o raciocínio, a postura do filósofo, também conjugada à postura do cientista como engenheiro, como tudo isso facilitou Jean Reynaud como um dos precursores do espiritismo, tal como ele é apresentado pelo próprio codificador Allan Kardec, aqui nesta matéria de agosto de 1863, na Revista Espírita. Nós vamos, portanto, continuar a estudar o rico depoimento e essa tão particular, original, trajetória e chegada de Jean Reynaud às proposituras de Kardec e a história do Espiritismo em nosso próximo encontro. Se Deus quiser, aqui, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Que a paz e a luz de Jesus continuem abençoando nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.